Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre algo que pode acontecer na nossa vida sempre, que é a separação. A separação é uma situação muito pertinente, muito próxima de cada um de nós. Quando a gente fala de separação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o casamento. Porque o casamento, ele é a maior união que existe entre pessoas. Mas muito além do casamento, existem separações de amizades, em empresas, na igreja, sociedade, namoro. Todas as áreas da nossa vida estão sujeitas a uma separação. Não só a separação matrimonial, mas a separação. E qual é o câncer da separação? Qual é o problema da separação? É um pouco disso que nós vamos falar hoje. Eu espero que Deus fale com a gente para que a gente possa lidar com as situações antes da morte. E a morte é a separação. Nós estamos aqui hoje na igreja por causa de uma separação. Nunca éramos para ter uma Bíblia nas mãos. Se não fosse a separação do Éden, nós não estaremos aqui hoje. Toda separação é muito ruim. E que Deus nos dê graça para que antes dela chegar, a gente possa fazer alguma coisa ainda hoje. Amém? Atos capítulo 15, versículo 1 e 2 diz assim: Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Oremos. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Nós temos um desejo muito grande de te ouvir, nessa quinta-feira tão especial, a primeira quinta-feira do mês de agosto. Já estamos no segundo mês do segundo semestre. E a gente vê o ano voando, Senhor. Vemos o ano passando tão rápido. Parece que era ontem que estávamos aqui domingo. Já estamos numa quinta-feira. Tudo tão rápido, anunciando a tua volta. E nós não podemos nos perder no meio dessa correria, no meio dessa pressão, no meio dessa cobrança por resultados, por resolver problemas. Nós queremos agora parar para te ouvir, para que a nossa vida encontre paz, encontre direção. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A separação, ela ronda a vida de todos aqueles que têm algo. E não há nada que você faça, não há nenhum nível de oração, fidelidade a Deus, santidade, que vai deixar você ileso de situações que correm o risco de se separar. Desde o casamento, desde da membresia na igreja, desde uma amizade. Tudo que nós temos está sempre muito ameaçado a correr o risco da separação. Sempre. O risco da separação toca a maioria das pessoas. E de fato a gente tem medo de uma separação. A gente tem medo, porque se a gente se uniu a alguém ou se uniu a algo, é porque em algum momento da nossa vida, aquilo que eu me uni era importante para mim. E simplesmente separar-me significa que alguma coisa entrou entre. E mesmo amando, não encaixa mais. Mesmo querendo, não encaixa mais. Estamos aqui hoje porque o pecado nos separou de Deus. Nunca era para estarmos aqui. Nunca era para estarmos vestidos. Nunca era para termos problema com vergonha. Nunca era para termos problema com doença. As preocupações que temos hoje são preocupações que nunca éramos para ter. Acordar cedo para ir trabalhar, preocupações de pagar convênio, preocupações de pagar conta, são preocupações que vieram da separação. Mas uma das coisas que eu aprendi nesse texto é que a mãe de toda a separação tem um nome. O nome da geradora da separação é conflito.
Toda separação, ela nasce de um conflito. E conflitos sempre existirão. Sempre. Em qualquer esfera da sua vida. Família, trabalho, ministério, profissão, casamento. Os conflitos sempre vão chegar. E de uma coisa eu quero dizer desde o início. Nunca, jamais ignore os conflitos. Você não pode ignorar os conflitos, porque todos os conflitos, não importa o nível que ele tenha, todo conflito deixa resíduo, e é esse resíduo que leva o câncer da separação. Conflitos não podem ser ignorados em nenhuma esfera da vida. Eles são difíceis, são doloridos, são angustiantes, mas conflitos estão lá para serem enfrentados. Não dá para passar por eles achando que nada aconteceu ou que nada está acontecendo. Conflitos sempre deixam resíduo, não importa o tamanho deles, sempre vai deixar um resíduo. O texto que lemos de Atos capítulo 15, Paulo está vindo para Antioquia. Lá existem anciões e mestres que também chegam em Antioquia. E Paulo está indo pregar a graça, Paulo está indo pregar o amor, Paulo está indo pregar a fé. Jesus ressuscitou e deixou uma missão à igreja. E Paulo vai a Antioquia pregar que agora não só os judeus, mas os gentios, ou seja, todas as tribos, todos os povos, todas as raças podem ter um encontro com Deus. Mas agora a Bíblia não dá o nome deles. Em algum lugar surgem alguns líderes, alguns mestres da lei, tentando dizer que Paulo está errado, dizendo que não. Que o que Paulo e Barnabé estão pregando é uma bobagem. E eles querem dizer o seguinte, não. Para se tornar um cristão, primeiro tem que se tornar um judeu. Em outras palavras, para se tornar um cristão, tem que passar pela circuncisão. A circuncisão era, você sabe, era quando se cortava o prepúcio, uma pele que fica no órgão genital masculino. Era uma prática judaica. Um judeu nato passava pela circuncisão. Paulo chega com Barnabé anunciando um novo evangelho, anunciando o evangelho da graça, o evangelho da inclusão. E esses homens surgem no meio dos discursos de Paulo, dizendo, não, vocês estão errados. Não. A lei de Moisés tem que ser respeitada. Para ser um cristão, tem que fazer circuncisão. Não abrimos mão disso. E começa uma confusão, um conflito enorme em Antioquia. Talvez Paulo e Barnabé, nunca imaginaram chegar em Antioquia e talvez imaginaram ter todas as dificuldades do mundo. Pessoas endemoniadas, pessoas reclamando, mas nunca imaginaram que no meio da comunidade, no meio dos judeus que se converteram ao cristianismo, começasse a ter conflito entre eles. Talvez esperavam conflitos com outras religiões, com outras seitas, mas nunca talvez conflitos entre pessoas que estavam na mesma fé, mas agora começam a interpretar a mesma fé de forma diferente. E a confusão se instaura em Antioquia. A Bíblia diz em Atos 15, 39, que esse conflito trouxe um desentendimento tão sério que eles se separaram. Eles se separaram. Barnabé foi para um lado depois, porque conflitos são assim. Conflitos ignorados, conflitos que são subestimados, sempre vão trazer separação. Você pode achar que tem o domínio. O conflito vai sempre deixar um resíduo incapaz de fazer que haja deliga de novo, que dê conexão de novo. As peças não vão se encaixar. É como aquele quebra-cabeça que agora uma das peças molhou e agora estufou e não encaixa mais. O tamanho antes era o mesmo, mas agora as peças não se encaixam. Uma discussão, uma divergência criou um conflito, e esse conflito agora gera uma separação, uma ruptura. Existem conflitos em todos os campos da nossa vida, todos, e talvez você tenha um agora. Talvez há algo na sua vida que haja um conflito aí, e Satanás vai tentar dizer para você, ignore isso, que com o tempo passa. Ignore isso, que com os anos passa. Ignore isso, que o tempo cura tudo. E é mentira, o tempo não cura tudo. O tempo não cura. O tempo cristaliza. O tempo faz você conviver com. O tempo faz você se adaptar a, mas o tempo não cura. Não é que o tempo cura, é você que se submete, se sujeita a viver com ele. A forma como os conflitos são tratados. Esse conflito aqui em Antioquia era tão importante, porque a forma como Paulo e Barnabé tratariam esse conflito, resultaria no ritmo de como o evangelho seria pregado. Se eles não soubessem lidar com esse conflito, eles estariam influenciando diretamente na velocidade da propagação do evangelho. A lentidão ou a velocidade da pregação do evangelho dependia diretamente da forma como eles iam lidar com o conflito.
Muito dos avanços da sua vida, seja na área sentimental, financeira, espiritual, não estão relacionados ao quantos livros você lê, mas estão relacionados a como você lida com os seus conflitos. A velocidade da sua vida, a velocidade do seu crescimento, a velocidade da expansão do que Deus tem para você, está diretamente relacionado à forma como você lida com os seus conflitos. Porque se você não lidar com eles, em algum momento aquilo que você tanto ama fazer, aquilo que você tanto ama porque conquistou, em algum momento isso vai se separar de você, porque o conflito vai estar lá. Vai estar lá. Não subestime os conflitos. Todos os conflitos são determinantes. Todos os conflitos são importantes. E todos os conflitos devem ser tratados com uma atenção merecida. Todos eles, todos. Ignorar conflitos é um problema. Porque se você ignora eles, eles continuam lá. Você pode achar que eles não estão, mas eles continuam lá. Ignorar conflitos não os tira. Ignorar conflitos mantém. E se eles estiverem lá, eles vão eliminar resíduos ou soltar resíduos que vão separar algo que você tanto ama, algo que você tanto se orgulha, e vão tirar isso de você. Em Atos 15:1, como eu li, alguns homens desceram para Antioquia e eles falaram: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado, não poderão ser salvos. Paulo não estava pregando isso. Agora há um conflito. E o que fazer? Eu estou aqui com Barnabé pregando a graça. Eu estou aqui com Barnabé pregando que Jesus é para todos. E agora chegam no meio de nós alguns religiosos dizendo que não é assim, que para ser um cristão tem que ser circuncidado. Os conflitos surgem. De repente está tudo bem, e de repente começa um conflito no seu casamento. De repente está tudo bem e começa um conflito no seu ministério. De repente está tudo bem e começa um conflito com um amigo de infância. De repente está tudo bem e começa um conflito. Eu nem sei o nome desses homens, eu nem sei de onde eles vieram. Eu sei que eles apareceram e de repente aquilo que Paulo e Barnabé iam fazer agora virou um inferno, virou uma confusão. Eles surgiram, conflitos são assim, eles surgem, eles aparecem. A gente não consegue nem prever, a gente não consegue nem se preparar para eles. A gente está vivendo a nossa vida normal e os conflitos vêm, eles surgem, estão lá. E de repente aquilo que era para ser uma convergência já não é mais. Aquilo que era para casar não casa mais. Aquilo que era para encaixar não encaixa mais. E muitas vezes eles são gerados no ambiente espiritual e a gente não se percebe. É gerado no ambiente familiar, é gerado por um pecado, é gerado por alguma coisa. E a Bíblia diz, no versículo 24 de Atos 15, que por causa desse conflito, nós soubemos que alguns saíram do nosso meio, sem a nossa autorização. Por causa desse conflito, alguns novos cristãos se perturbaram, transtornando a mente com o que vocês disseram. Conflitos afastam pessoas. Conflitos confundem pessoas. Por conta desses homens que chegaram anunciando que para ser um cristão tinha que fazer a circuncisão, alguns novos cristãos não suportaram um conflito e se desviaram. É assim que os conflitos funcionam. Eles trazem transtorno nas nossas mentes. Eles trazem desequilíbrio à nossa mente. Conflitos nascem gerados do lado de fora, mas vêm morar dentro da gente. Conflitos é exatamente o jeito que o diabo trabalha, criando conflitos externos destinados a arrebentar você por dentro. Coisas que acontecem fora de você, com pessoas fora de você. São alguns que chegaram, e agora alguns que chegaram, novos cristãos já se desviaram. Novos cristãos já abandonaram a fé. Tudo porque há um conflito. Conflito em sentimentos, trazendo a inconstância, a confusão. Começa a surgir uma série de pensamentos, e os conflitos são assim. Foi um erro estúpido, ou eu fiz certo? Conflitos são assim. Eu acordo um dia achando que acertei, e no outro dia eu acho que eu errei. Um dia eu peço desculpa, e no outro dia eu estou nervoso porque eu pedi desculpa. Não deveria ter pedido desculpa, não. Eu estou certo. É assim ou não é? Por que você está nervoso? Porque eu te pedi desculpa ontem. Conflitos são assim, a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe se está certo, se está errado, a gente se arrepende, a gente fica volúvel, a gente fica inconstante. É exatamente isso que o conflito faz. Ele desestabiliza o nosso interior para que tudo aquilo que a gente ame, tudo aquilo que a gente queira, não encaixe mais na gente. E a única saída de sobrevivência seja a separação. É cada um para um lado. É mudar de igreja, é mudar de ministério, é mudar de amizade, é mudar de marido, é mudar de esposa, é mudar de namorado, porque os conflitos eles soltam resíduos que nada se encaixa mais.
Então o que fazer para superar um conflito? O que fazer? Porque o problema não é a separação. A separação é o fruto do conflito. A separação é o estágio final da divergência. A separação é quando não há mais o que fazer. Mas não adianta você tratar a separação. Você tem que tratar o conflito. O conflito é tratado num tripé. Repita comigo: entender, responder e resolver. Repita de novo: entender, responder e resolver. Você só consegue tratar um conflito quando você entende. E a primeira coisa que você tem que entender quando estiver passando por um conflito é que cada cena que você vê, dependendo do ângulo das pessoas que você convive, de onde elas estão vendo algo totalmente diferente do que você vê. Tome muito cuidado, porque não é porque você está vendo algo que de fato o que você está vendo seja verdade. E se você anda vivendo como se só o que você enxerga é a verdade absoluta, você está caminhando a passos largos para viver uma vida de constantes separações em todas as áreas da sua vida. Ministeriais, financeiras, conjugais, profissionais. Porque se você parte do princípio que tudo que você enxerga é real, você vai perder absolutamente tudo na sua vida. Porque a sua lente pode estar comprometida. Os fariseus eram tão concentrados no quesito pureza. Os fariseus eram tão concentrados na lei de Moisés, que eles estavam tapados para ouvir o que Jesus já tinha feito. Eles eram tão focados naquilo que eles enxergavam, a circuncisão, os mandamentos, a obediência, a lei, que eles ignoraram o fato de Jesus Cristo ter vindo, morrido na cruz do Calvário, pago o preço, e agora não é que a lei foi abolida, mas a lei foi cumprida, complementada pela graça. Não é que a lei não existe mais, mas agora alguém completou esta lei, e agora não é mais movido por obrigações, mas é movido pela fé. Mas eles estão tão tapados na sua verdade, tão tapados no seu próprio entendimento, que eles não conseguem conceber a ideia de um novo cristão não ser circuncidado. Eu aceito que ele seja um novo cristão, desde que ele faça o que eu acho que ele tem que fazer. E Paulo está dizendo: não é verdade isso, não é possível. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer, não precisa ser circuncidado. Mas agora há um problema no conflito. Porque quando existe um conflito, a gente acha que está certo. Quantos conflitos a gente tem porque acha que está honrando a Deus? Esses homens aqui estão brigando pela circuncisão dos novos cristãos, achando que estavam fazendo algo que agradava a Deus. Será que os conflitos que você tem com a sua família, com as pessoas que você ama, em nome de Deus, será que realmente estão em nome de Deus ou estão em nome da tua lupa ou da lente que você tem? Será que as brigas na família por religião, será que as brigas que a gente tem no trabalho, em nome de Deus, porque eu não posso me calar, porque eu tenho que protestar, porque eu tenho que passar por cima de tudo e todos, será que isso que a gente dá o mérito, dizendo que a gente briga com todo mundo e tem conflito com todo mundo, e me odeio mesmo porque eu faço isso em nome de Deus, será que Deus tem alguma coisa com isso? Ou será que é simplesmente o fato de eu não conseguir entender que talvez as minhas lentes estejam em algum processo erradas? A realidade é que ninguém está 100% certo. Nenhum de nós está 100% certo. Mas andamos como se nós estivéssemos 100% corretos. Nós não admitimos estar errados. Nós não admitimos que uma ideia nossa não seja melhor. Nós não admitimos que a nossa conclusão de algo, nós não admitimos que alguém diga: você está errado. Eu ando, eu acordo, eu durmo com uma única certeza: conflitam comigo o quanto for necessário, mas eu estou certo. Eu estou certo. Um dos maiores teólogos do mundo disse uma coisa que eu achei inexplicável. Ele falou o seguinte para os alunos dele, ele falou o seguinte: olha pessoal, de tudo o que eu vou dizer para vocês, 15% do que eu vou dizer está errado. Aí todo mundo disse assim: uau, sim. De tudo que eu vou dizer para vocês aqui hoje, 15% está errado. E aí ele olhou para eles e disse assim: tem algo a mais. Eu não sei aonde estão os 15%. Eu vou falar e eu não sei em que lugar eles estão. Mas eu afirmo a vocês, de tudo que eu vou dizer a vocês, 15% está errado. Se você parte do princípio que você está sempre certo, você nunca vai conseguir reter nada na sua vida. E você sempre vai andar com percas. Às vezes a gente tem que entender que os nossos conflitos
são porque nós não temos a verdade, mas queremos brigar por uma verdade que não existe. Existem conflitos, e tem gente que lida com o conflito como um vulcão. Como é que é o vulcão? O que o vulcão faz? O vulcão cospe, vomita a larva para cima, é assim, não é? Tem gente que lida com seus conflitos gritando, berrando, anunciando, dizendo, envergonhando, expondo as pessoas. Lida com seus conflitos propagandeando para todo mundo o quanto está insatisfeito, o quanto está inconformado, o quanto está frustrado. Então, como um vulcão que cospe as larvas, essa pessoa lida com seus conflitos como um vulcão e de repente tudo se perde, porque se separa. Alguns são diferentes do vulcão, são como o terremoto. O terremoto não cospe nada, mas o terremoto faz tudo tremer. Muitas vezes não grita, mas é aquele silêncio que deixa a casa desestabilizada. É aquele silêncio, aquele rosto que deixa todo mundo desequilibrado, que mexe com o emocional de todo mundo. Eu não falo, eu não grito, mas eu começo a tremer as bases de onde eu estou. Só que tanto o vulcão como o terremoto, eles modificam o ambiente onde eles estão. Nenhum ambiente é o mesmo depois de um vulcão entrar em erupção, e nenhum ambiente é o mesmo depois de um terremoto estar em atividade. O que eu quero dizer é o seguinte: se não adianta você lidar com os seus conflitos e destruir tudo que está à sua volta, ofendendo, matando. Não subestime o quanto os conflitos podem mudar as paisagens da sua vida. Não subestime o quanto os conflitos podem destruir tudo aquilo que belo que seja construiu na vida. Igreja, trabalho, ministério. Porque eles começam fora de nós e vêm parar dentro da gente. Em Atos 15, 24, quando eles ficam sabendo do conflito, eles voltam para Jerusalém, atrás de mudança. Eles sabiam que alguns tinham ido embora por causa do conflito. Alguns vão embora. A gente tem que entender, irmãos, presta atenção nisso, a importância que as pessoas que estão à nossa volta têm. E o quanto os conflitos que nós temos, que nós não resolvemos, fazem mal para as pessoas que estão ao nosso lado. Por conta desses homens que chegaram em Antioquia, pregando uma outra versão da palavra, cristãos se desviaram. Os nossos conflitos não fazem mal só para nós, mas enfraquecem a fé das pessoas que estão à nossa volta. Muitos ainda estão caminhando na fé, engatinhando na fé. E pela forma como nós lidamos com nossos conflitos, por aquilo que falamos quando estamos em conflitos, nós podemos simplesmente matar a fé daqueles que por muito esforço aceitaram a Cristo como Salvador, mas pelo fato de eu não saber lidar com o meu conflito, eles ouvindo e vendo como eu lido com o meu conflito, simplesmente eles se separam da presença de Deus. Foi o que aconteceu aqui. Como é que eles vencem os conflitos? A primeira coisa, eles saem do meio do conflito. Paulo e Barnabé saem de Antioquia e voltam para Jerusalém. Eu quero fazer uma pergunta para você. No meio dos seus conflitos, quem são as pessoas que estão na sua volta? Quem são as pessoas que convivem com você quando você está em conflito? Quem são as pessoas que se fecham na sala com você quando você está em conflito? Nas salas de reuniões da vida, nas salas de reuniões das áreas importantes da sua vida, quem são as pessoas que estão com você no momento das grandes decisões? Quem são as pessoas que estão com você no momento das grandes escolhas? Quem são? Nesse conflito em Antioquia, Paulo e Barnabé voltam para Jerusalém para se reunir com mestres, doutores da lei. Eles voltam para Jerusalém para conversar com presbíteros, para conversar com discípulos, encontram o apóstolo Pedro. Eles voltam para Jerusalém para conversar com grandes homens. No meio dos conflitos, eles buscam pessoas que têm sabedoria, pessoas que têm inteligência, pessoas que têm vivência. Quem são as pessoas que estão com você na sala de reunião da vida, quando você está em conflito? Quem são as pessoas envolvidas em seus conflitos? Qual é a qualidade das pessoas que você ouve ou que estão sentadas perto de você, quando de repente as coisas que encaixavam não encaixam mais? Quem são essas pessoas? Você sabe, irmãos, conflitos doem. Todos os conflitos produzem dor. Paulo e Barnabé estão doloridos porque foram para Antioquia com uma motivação: pregar o evangelho, pregar as boas novas da salvação. E quando chegam em Antioquia, há um grupo de fariseus pregando o contrário do que eles estão pregando, e eles jogam
jogam a paixão deles por terra e paralisam o projeto, e agora eles têm que voltar para Jerusalém. Dói, e muitas vezes porque dói, a gente fala, eu não vou me manifestar, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto, eu vou ignorar tudo isso, eu não quero saber de mais nada, seria muito melhor eu fingir que nada está acontecendo. Mas eu quero que você entenda, através da vida de Paulo e Barnabé, você precisa tomar uma decisão hoje. E eu quero te dar algumas dicas rápidas, baseadas na palavra, do que fazer quando você está em conflito. Bem rapidamente. A primeira delas, se você tem um conflito hoje, concentre-se na alegria. Não importa qual área da sua vida, se você está passando por um problema de conflito com o teu marido, com a tua esposa, se você está passando por um conflito na tua igreja, no teu trabalho, um conflito na saúde, um conflito com teu pai, com a tua mãe, você precisa se concentrar em uma alegria. Você precisa, em Atos capítulo 15, versículo 3, Paulo e Barnabé estavam no meio do conflito. A Bíblia diz o seguinte: eles já estavam no conflito, a igreja os enviou ao passarem pela Fenícia e por Samaria. O conflito estava pegando fogo, contudo, contaram com gentios que tinham se convertido, e essas notícias alegravam muito os irmãos. Eles tinham um conflito para resolver. Eles estão voltando para Jerusalém para resolver um problema. Mas aqueles que encontram ele no meio do caminho, o assunto deles é falar das pessoas que estão se convertendo. Falar das pessoas que estão aceitando a Jesus. Eles têm um baita de um pepino para resolver, um baita de um abacaxi para descascar. Mas quando as pessoas param eles no caminho, no momento que eles estão indo resolver o problema, eles não falam do problema. Eles se concentram numa alegria. Olha, basta eu saber que eu tenho um conflito. Para você eu falo, eu estou muito feliz porque as pessoas estão se convertendo. Eu estou muito feliz porque as pessoas estão se convertendo. Se você quer vencer um conflito, você precisa se concentrar na alegria. Na alegria. Eles estão no meio da dor, estão no meio do conflito, mas eles se permitem, no meio do caos, trazer notícias de alegria. No meio do conflito, trazendo notícias de esperança. No meio do conflito, trazendo notícias que além tem um coração. No meio do seu conflito, você precisa se concentrar na alegria. Sabe outra coisa que você tem que fazer, que eles fizeram no meio do conflito? Você tem que se concentrar em bons relacionamentos. Em Atos 15, 4, a Bíblia diz que chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Eles não foram recebidos por qualquer um. E quando eles foram recebidos pela igreja, pelo apóstolo, pelos presbíteros, aí sim, eles relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Nem começaram a falando dos problemas, eles se reuniram a gente que pode influenciar num bom relacionamento. E o primeiro assunto que eles têm para falar é, tá tudo bem. Você precisa entender que você vence um conflito quando você consegue se concentrar num bom relacionamento. Existem conflitos porque a gente está ao lado de gente negativa, gente pessimista, e que só alimenta a nossa fraqueza, só alimenta a nossa insegurança, só alimenta a nossa desistência, só coloca a mão na ferida, mostrando o quanto eu sou incapaz. E para mim a única saída é a separação, a única saída é a saída, a única saída é você ceder. Mas o que eles falam? Eles encontram os presbíteros, eles encontram os apóstolos, e o que eles relatam? Não é o quão desagradável está o conflito, não é o quão difícil está a vida. O primeiro assunto de Paulo e Barnabé em Jerusalém é, ainda o que Deus está fazendo neles e através deles. Se você tiver bons relacionamentos, até no meio dos conflitos, os teus assuntos vão sempre predominar, não o que o diabo está fazendo, mas o que Deus fez, faz e fará. Os teus relacionamentos determinam os seus assuntos, os seus relacionamentos determinam as suas conversas, os teus relacionamentos, entenda, no meio da dor, sempre você pode falar da glória de Deus, mas muitas vezes nossos relacionamentos só conseguem enfatizar a morte, o fim, a ruptura, a separação. Quem são as pessoas que você se relaciona? Elas conseguem extrair o que de você? Imagino que eles têm um baita de um abacaxi para descascar agora em Jerusalém. Mas o começo da conversa deles, porque com quem eles estão conversando, inspira, encanta, apaixona. Bons relacionamentos sempre vão encher seu balde de paixão. No meio do caos, sempre tem algo bom para conversar. Vou dizer para você de novo, no meio do caos, no meio da angústia, no meio do conflito, se você estiver do lado de gente boa, sempre tem assunto bom para conversar. Você só enlouquece porque só tem tranqueira do seu lado. Você só enlouquece porque só tem um urubu de olho na carniça da sua vida.
Mas se o seu ciclo de relacionamentos é bom, no meio do caos, sempre tem conversa boa, que inspira, que alegra, que levanta, que motiva. E você vai perceber que nesse momento Deus pode tratar o seu coração. Eles lidam com o conflito, se concentrando na alegria, em bons relacionamentos. Eles lidam com os conflitos, concentrando-se no poder de Deus. Em Atos 15, 12, a Bíblia diz que toda a assembleia ficou em silêncio, na hora que eles foram se pronunciar sobre o que aconteceu em Antioquia. E enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando todos os sinais e maravilhas que por meio deles, Deus fizera aos gentios, eles foram para Jerusalém para discutir um problema. Eles foram para Jerusalém para dizer o que estava acontecendo em Antioquia por conta daqueles falsos judeus. E quando eles chegam para discutir o problema em Jerusalém, eles só conseguem falar da glória de Deus. Paulo e Barnabé, vocês vieram aqui e falam, sim, e eles só conseguem continuar falando do que tudo que Deus está fazendo. Tudo que Deus está fazendo. Coisas fantásticas acontecem quando eu consigo, no meio dos meus conflitos, olhar para o autor e consumador da minha fé e da grandeza dele. Por mais que eu não saiba o que fazer, por mais que eu esteja revoltado, por mais que eu saiba que a minha vida não está encaixando, mas algo poderoso acontece quando no meio do conflito eu consigo focar no poder de Deus. Há um poder que flui quando eu olho para ele. No meio do conflito, eles olham para Deus e para o poder. No meio do conflito, eles não vão para Jerusalém para quebrar o pau, para mandar prender aqueles judeus. Mas eles se concentram, no meio do conflito, em criar um acordo, em criar uma unidade. Olhe para mim. Satanás vai dizer que nunca vai ter acordo mais. Ele vai dizer que a peça nunca vai encaixar. Mas quando Paulo e Barnabé, no versículo 25 de Atos 15... assim, olha que bonita essa palavra. Concordamos todos em escolher homens e enviá-los a vocês. Nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé falam. E quando Paulo e Barnabé falam, começando pela glória de Deus, todos que ouvem, não há conflito. Todos concordam com ele. Presta atenção. Se você não aprender a caminhar por um processo de unidade, de acordo, o que destrói a escuridão é a luz, não é as trevas. Escuridão com escuridão é escuridão. O que destrói a ruptura, o que destrói o conflito, não é o quanto você se parece com ele, mas é o quanto você tem a capacidade de brilhar diante dele. O que destrói as trevas é um canhão de luz. E agora Paulo e Silas poderiam responder o que a carne está dizendo. Paulo e Barnabé estão com raiva, estão furiosos, tiveram que remanejar toda a viagem por causa de um conflito. Mas agora Paulo e Barnabé estão preocupados com o poder. Existem lacunas que precisam ser fechadas, irmãos. Existem brechas que estão abertas aí, de conflitos que talvez você está ignorando na tua casa, na igreja, no ministério, no trabalho, na tua saúde. Coisas que você está fingindo como se não existissem. Mas há um potencial em ficar juntos, está entendendo? Há um potencial em ficar juntos, há um potencial na unidade. A Bíblia diz que quando a unidade, o óleo vem, há um potencial no acordo, há um potencial quando simplesmente um poder sobrenatural vem, quando há uma unidade. A Bíblia diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos, 2 ou 3 juntos, eu estarei no meio dele. Há um poder sobrenatural no acordo, há um poder natural quando eu me junto a alguém, há um poder sobrenatural quando eu consigo, no meio de um conflito que quer me separar, eu levanto como uma voz de luz, dizendo, ei, pegue na minha mão aqui, pegue na minha mão aqui, vamos fechar os olhos, vamos orar juntos, vamos clamar o nome de Senhor Jesus. E de repente aquilo que estava tudo pronto, resíduos para separação, para ruptura, de repente um poder que emana, que não é seu, emana do trono de Deus, vem trazendo liga, tudo aquilo que estortou e quebrou, e vai conectando. Há um potencial em ficar juntos, há um potencial numa família que mesmo em conflitos decide ficar juntos, há um potencial em amizades que mesmo em conflitos decidem ficar juntos, há um poder onde há conflitos entre amigos que decidem ficar juntos. Existe um poder sobrenatural e Satanás não entende a unidade.
Tudo que o diabo entende é a separação, tudo que o diabo entende é a ruptura, porque a morte separa, o roubo separa, a destruição separa. Mas quando eu me proponho a ficar junto, quando eu me proponho a ter unidade, Satanás entra em parafuso, porque tudo que ele entende é a separação, é a ruptura, e ele não sabe ler a unidade, ele não sabe lidar com a unidade, ele não sabe falar com a unidade, porque a unidade não provém do inferno, a unidade provém de Deus. E se você entender que no meio de todo o conflito que você está passando, há um poder em ficar junto, mesmo que doa, mesmo que sangre, mesmo que você não compreenda, há um poder na unidade, e tudo o que você precisa fazer é se concentrar em um acordo. Eles se concentraram não em aumentar a pressão, mas se concentraram em diminuir a pressão. Eles levam um baita de um abacaxi para descascar, mas agora eles estão preocupados não em fazer e jogar gasolina, não em falar, nossa gente, como eu fui lesado, como que injustiça, como eu me senti ofendido por aqueles homens em Antioquia, pregando. Não, eles não estão preocupados em colocar mais pressão, eles não estão preocupados em colocar mais pilha, eles não estão preocupados em trazer mais caos, eles estão preocupados em diminuir a pressão, em diminuir, tanto que a fala deles em Atos capítulo 15, versículo 10 então, porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós mesmos, nossos antepassados conseguimos suportar, o versículo 28, e percebeu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada, além das seguintes exigências necessárias. O que Paulo e Barnabé estão dizendo? Gente, vamos tirar a pressão do povo, vamos tirar a pressão deles, vamos trazer leveza, sempre que tem acordo, no meio das lutas, dos embates, existe uma sensação de paz. É natural a gente querer transferir a pressão para o outro, é natural a gente querer que o outro simplesmente sinta o que eu estou sentindo, mas existe um alívio no meio do caos, se você se concentrar em Deus. Eles se concentraram no meio da pressão, no encorajamento. Em Atos 15, 30 e 31, a Bíblia diz que uma vez que eles se despediram para Antioquia, eles se reuniram, e eles entregaram uma carta. No meio do caos, eles escrevem uma carta. Qual é essa carta? Colocando pilha, pressão, ameaça, ego próprio, ego ferido. A Bíblia diz que os irmãos, ao lerem essa carta, o que aconteceu com eles? No meio do conflito. Depois de lerem a carta, o que aconteceu com eles? Eles se alegraram, porque a mensagem era o quê? A mensagem era animadora. A mensagem era encorajadora. O encorajamento sempre funciona. Tem momentos da vida que a única coisa que nós não queremos é encorajar alguém. Tem momentos da vida que a única coisa que a gente não quer. Mas olha, encorajamento é um bálsamo. Olhar para alguém e encorajá-lo é um perfume. Experimente encorajar alguém e você transformará alguém. Experimente quebrar a lógica natural de pôr pressão, e você sabe que esse conflito, até você pode ter algum prejuízo, mas experimente no meio do conflito ser uma voz que brilhe, encorajando as pessoas, dizendo, olha, está tudo bem, vamos focar no que Deus está fazendo, vamos focar na onde Deus está nos levando, vamos focar na palavra, vamos focar na unção. Há um poder no encorajamento. Que carta foi essa? Que escrita no meio do conflito? É uma carta de alguém que consegue olhar para Deus no meio do conflito. É um incentivo que arranca as toxinas da família, é um encorajamento que arranca as toxinas dos lares e faz o lar voltar a respirar o ar fresco, faz a família voltar, sabe aquele ar pesado, aquele ar de angústia, aquele ar de silêncio? É só um encorajamento para trazer um oxigênio novo, e tudo aquilo que está pesado, está barrado, está ferido, uma simples carta de encorajamento vai trazer uma nova atmosfera de fé, e aquilo que está pronto para se separar vai viver o maior milagre de todos os tempos, o poder da unidade. É na unidade que Ele ordena a sua bênção, é na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós vivemos a Santíssima Trindade. É na unidade que Jesus entra no Jordão, a pomba desce e o Pai fala, esse é meu Filho amado em quem me comprazo. É na unidade que Jesus Cristo simplesmente sobe aos céus, o Espírito vem e o Pai ergue a promessa. É na unidade. Eu concluo dizendo, fortaleça-se na edificação. Em Atos 15, 32, agora escolheram 2 homens para seguir Paulo e Barnabé, Judas e Silas, que eram discípulos de Paulo e Barnabé. Quem são os seus discípulos?
Quando você está em conflito, o que você passa para os seus discípulos? Seus amigos tomam suas dores? Quando você está em conflito, as pessoas que andam com você tomam suas dores? Repetem o que você repete? Reproduzem as suas angústias? Porque os discípulos de Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia para fortalecer os irmãos com palavras. Não foram para fazer fofoca, não foram para aumentar a pressão, não foram para levar pressão, separação, foram para dizer: vamos continuar a obra de Deus. Vamos fortalecer as pessoas e não minguar as pessoas. Vamos fortalecer a família e não minguar a família. Vamos edificar. A edificação é tão importante que as pessoas podem simplesmente esquecer porque estão brigando. Se você edificar alguém, ela vai esquecer a briga dela para ouvir você. Se você encorajar alguém, ela vai esquecer a briga dela para ouvir você. Porque é tão raro alguém encorajar alguém. É tão raro, é tão normal alguém colocar a pilha, a gasolina, a pressão. É tão normal as pessoas jogarem coisas para separar. E quando alguém levanta uma voz que clama no deserto, trazendo unidade, encorajamento, as pessoas simplesmente ficam sem palavras para te ouvir. Você será essa voz no meio de toda a escuridão, no meio da sua família, no meio do seu trabalho, em nome de Jesus. Por que você quer se separar? Porque há um conflito. Deus vai trazer estrutura no meio desse conflito, e você não vai se separar de nada daquilo que Deus te deu. A experiência do conflito está em Deus. Em Deus. Sabe qual foi a decisão de Jerusalém? Ninguém precisa ser circuncidado. Só os judeus adultos que já estiverem, está tudo bem. Paulo e Barnabé não precisaram brigar. Só precisaram voltar para falar com gente boa. Só precisaram estar num lugar onde eles poderiam abrir o coração. E só precisaram não ter o primeiro discurso do conflito, mas a glória de Deus sempre pautou as suas conversas. Eu tenho um conflito, mas eu não vou admitir falar mais do conflito do que da glória de Deus. Eu tenho problemas em casa, mas eu vou falar mais da glória de Deus do que os meus problemas em casa. Eu tenho problemas no meu casamento, mas eu vou falar mais do quanto meu Deus é maravilhoso do que os problemas do meu casamento. Eu estou desempregado, eu não sei como pagar minhas contas, mas a minha conversa é poder, é unção, é graça, é poder. Eu trato os meus conflitos focado na glória de Deus. E eu duvido o diabo separar alguém que se une a Deus. É por isso que o que alimenta um casamento é o cordão de 3 dobras. Se você estiver unido a sua esposa, seu esposo sem Deus, separa. Mas um cordão de 3 dobras não se... facilmente. Resolva seus conflitos na presença de Deus, e nada que você ama será tirado de você.